Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite à igreja, a todos que estão presentes. Você tem essa certeza que vai estar nos céus? Não me responda. Será que nós temos a certeza do que acabamos de cantar? Eu estou fazendo essa pergunta porque quando a irmã Viviane estava louvando cantando, né? Aquela música, né? Tenho sede de ti. Obrigado, irmão Gilmar. Aí eu faço essa pergunta, irmão. Será que a gente temos tido sede de Deus? Ou será que nós simplesmente, né, demos um pouquinho para Deus? Deus, nesta noite, Ele tem falado, e como já foi falado aqui pela boca da nossa irmã a respeito do povo que estava lá na Babilônia, o povo estava cativo, e na verdade o povo já tinha perdido a esperança. A minha pergunta ainda é: qual é a sua esperança? Qual a minha, a sua, a nossa expectativa ainda aqui na cidade de Bom Jardim? Todos nós temos expectativa, todos nós temos esperança. E como hoje é o segundo domingo de novembro, nós estamos apenas a 7 dias, de hoje a 8. Como já foi dito também aqui pelo pastor Hélio, irmãos, a cidade vai estar em agitação. As pessoas estarão se deslocando de suas casas para cumprir um ato de cidadão. Mas eu pergunto a mim, a você, a nós nessa noite: a sua confiança está nos homens ou em Deus? Porque se a nossa confiança estiver nos homens, tudo aqui é passageiro, irmãos. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor, com certeza estaremos com Cristo em uma eternidade. Os irmãos concordam com o que eu estou dizendo? Porque a política vem e vai. 4 anos se passam, 4 anos vem, depois vai, irmãos. Só a coisa de Deus permanece para sempre. Por isso que a palavra que já foi deixada nessa noite, irmãos, nós precisamos nos aquietar. Precisamos, assim como o povo de Israel, quando estava defronte do mar, e o povo ficou desesperado. Você não precisa ficar desesperado, não, irmãos. Porque se a sua confiança está em Deus, então Deus está no controle de todas as coisas. Então por que ficar desesperado? Porque às vezes ficamos preocupados, irmãos. Quando se fecha uma porta, Deus abre outra porta. Você não precisa ficar preocupado se o prefeito perder e se o prefeito ganhar. Porque, irmão, mais do que o prefeito, mais do que as autoridades, é o Senhor da cidade, que é Jesus Cristo. Se a minha confiança, irmão, estiver em Janjão, em João Lira, desculpe falar, mas eu preciso falar isso. Se a minha confiança estiver nos homens, irmão, então eu estou perdido. Mas se a nossa confiança, se a confiança da Igreja Batista estiver em Jesus Cristo, então estamos seguros. E é verdade, como já disse o pastor, irmãos. A gente percebe pelo rosto das pessoas. Deus, Ele não muda, mas nós mudamos. Lembramos de uma coisa, irmãos, nós somos irmãos.
Nós somos cristãos. Nós somos filhos de um rei chamado Jesus. Nós fomos chamados para propagar a paz. Fomos chamados para fazer a diferença. E não nos comportarmos como as pessoas lá fora. O cristão precisa ser diferente. Precisamos orar pela paz da cidade. Precisamos orar pelos nossos candidatos aqui. Sim, precisamos orar. Para que Deus esteja no controle, diácono Alza, de todas as coisas. Porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. E às vezes nós ficamos preocupados. Porque se 4 anos chegar e 4 anos passar, irmão, Deus abre as portas. Amém? Hoje, pela manhã, quem veio à escola dominical, ao estudo, ouviu aqui que nesta manhã, né, hoje foi falado a respeito de doutrina bíblica, não doutrina batista. Porque se a gente for falar de doutrina da Assembleia de Deus, doutrina da presbiteriana, se a doutrina não for bíblica, então ela não é de Deus. Mas eu louvo a Deus porque a doutrina batista, ela é bíblica. Nós somos bíblicos. Temos os nossos defeitos, as nossas falhas, temos os nossos fracassos. Por que eu estou usando agora essa palavra fracasso? Porque recentemente nós ouvimos da boca de um representante mundial falando do fracasso de Deus e do fracasso de Jesus Cristo. Irmãos, Deus nunca fracassou, Jesus nunca fracassou. Aliás, a Bíblia fala do triunfo, que é diferente, né, pastor Eri, do fracasso. Os homens fracassam, irmãos. As pessoas fracassam, as pessoas naufragam. Mas Deus nunca fracassou. Deus não fracassa. Os planos de Deus não são fracassados. Como já foi lido aqui, Jeremias 29, versículo 11. Deus é quem conhece, irmãos. Deus me conhece. Deus conhece você. Deus conhece a igreja. Deus sabe que tipo de plano Ele tem para a igreja. Os pastores não sabem, não. Nós somos simplesmente, irmão, doutrinadores, ensinadores. Mas quem conhece a igreja batista, quem conhece os pastores da igreja, quem conhece a igreja é o Senhor dela, Jesus Cristo. Por isso que a igreja aqui, nós precisamos ser luz, precisamos ser sal, para que as pessoas lá fora vejam, para que as nossas atitudes, os nossos comportamentos sejam comportamentos de cristãos e não diferente. Já faz alguns dias que eu venho, não é perturbado, mas me preocupo, mas angustiado com certas situações. E quando nós escutamos, igreja, quando o homem abre a boca para dizer que a Bíblia é insuficiente, misericórdia. Quando o homem diz que Deus fala do fracasso de Deus, do fracasso de Jesus, misericórdia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Eu gostaria que nesse momento, irmãos, alguém intercedesse por mim. Eu estava sentado aqui, ali, naquele primeiro banco, sem nenhuma dor no meu pescoço. Cheguei aqui no púlpito agora, estou com uma dor no meu pescoço aqui. Gostaria que a igreja intercedesse por mim. Porque Satanás não quer que a gente fale a verdade. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Eu estou sentindo agora uma dor aqui no meu pescoço, aqui atrás, na minha nuca. E a gente sabe, irmãos, que estamos numa batalha espiritual. Esteja intercedendo pelo pregador.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem gostaria de ler aí, numa voz bem altiva? Amém. Obrigado. A palavra de Deus, aqui diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus, ela é viva. Irmãos, se a palavra de Deus é viva, a igreja precisa ser viva. Mas ela não é só viva. Ela também é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Deus, ele não tem poder, Ele é poderoso. Então, pois a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, e ela corta mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Sabe qual é o efeito dela ainda mais? Ela vai até o lugar mais íntimo, do seu mais íntimo, do meu, do nosso, no fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então eu confirmo aqui, irmãos, que a Bíblia não precisa ser atualizada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada, porque Deus usou 40 autores. Embora esses autores, pastor Elis, hoje não estão vivos, mas há um que está vivo, que é o principal autor, que é Deus. Deus, ele é o principal autor da Bíblia, porque foi ele quem revelou. Por isso que aqui diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E se ela é viva, ela não precisa ser atualizada, ela não é insuficiente, ela é suficiente, porque é a palavra de Deus. Mas eu sei que além de mim, outras pessoas aqui ouviram também isso, né? De pessoas que a gente nem esperava. Dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser, como também foi dito hoje pela manhã aqui, irmãos, precisamos entender os contextos. Ela precisa ser contextualizada. Ler um texto, entender o texto e o contexto. É isso que precisa. Nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos entender a palavra, como diz o apóstolo Paulo, para que eu e você, para que a igreja, para que nós não sejamos levados por corrente ou por ventos de doutrinas. E quando a gente fala de doutrina, irmãos, existe a doutrina de Deus, doutrina dos homens e a doutrina de demônios. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, irmãos. Paulo aconselha Timóteo, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que te envergonhar, mas que você maneje bem a palavra da verdade. Há poucos minutos, nós cantamos aqui, estava ali na parede. Tenho sede de Deus. Quero exalar. Mas o que é que hoje, irmãos, nós temos exalado? Será que o nosso perfume hoje, eu não estou falando aqui eu não entendo nada de perfume. O boticário tem muitos perfumes cheirosos.
Mas a igreja precisa examinar de que maneira nós vamos seguir a Jesus Cristo se nós não examinarmos as Escrituras. É por meio das Escrituras que nós conhecemos a Jesus Cristo. É por meio das Escrituras, da palavra, da revelação de Deus, que nós vamos conhecer Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, irmão amigo, sabe o que era que o diabo queria de Adão e Eva? Disse, olha, a história lá no Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva lá e disse, olha aqui, ó, tá todos os frutos aqui, vocês podem comer, mas não comam desse, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo chegou, que é o pai da mentira, e disse, não, Deus não quer que vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. Igual a Deus significa ser onipotente, irmão. Igual a Deus significa ter a onisciência de Deus. Ser igual a Deus significa também ser onipresente, pode estar em todos os lugares no mesmo instante. Então isso foi agradável. Eva disse, ser igual a Deus? Ser igual a Deus seria também criar todas as coisas. Mas é quando a gente tem que examinar agora o contexto. Quando o texto diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança significa que eu, você, nós, irmãos, somos seres morais. Somos responsáveis pelas nossas ações, assim como Deus é responsável pelas ações dele. E não fazermos como Adão fez. Quando comeu, o que foi que ele disse? Irmã Shirley, olha, Senhor, a mulher que tu me desse. A mulher que tu me desse. A culpa. Não, irmãos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, irmãos. Temos que ser o único ser que tem a capacidade de ter o discernimento, saber o que é certo, o que é errado, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, chama-se homem, mulher, macho e fêmea, que Deus criou. Por isso que quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque o homem é um ser moral, responsável. Existem alguns atributos, irmãos, que só pertencem a Deus. A Deus. O que o diabo queria colocar na mente de Eva era o seguinte: se você comer, Eva, desse fruto, você vai ser eterna. Lembrando, irmãos, que eterno é um atributo, não é, pastor Eric, que só pertence a Deus. Nós iremos possuir, pela misericórdia, pela graça, iremos possuir a eternidade. Iremos viver uma eternidade. Entretanto, todos tivemos um princípio. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia. E eu quero aproveitar a oportunidade, já lembrar, irmãos, que hoje é o 2º domingo de novembro. De hoje ao 2º domingo de dezembro é o dia da... Quem lembra? Da Bíblia. E eu já dizia hoje, conversava com o diácono, o irmão William, nós já precisamos nos preparar, irmãos. De hoje a um mês é o dia da Bíblia, as igrejas estarão realmente, fazendo realmente cruzadas evangelísticas. Então precisamos nos preparar para isso. Quem sabe aqui no pátio de evento, uma programação, sobre o dia da Bíblia, mostrar que a Bíblia é a verdade, mostrar que ela é a palavra de Deus, mostrar que ela é suficiente, mostrar que ela não precisa ser atualizada porque ela é real.
Então, leia a Bíblia. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós fracassamos? Porque nós muitas vezes depositamos a nossa confiança nos humanos. Mas se a nossa confiança, se nós estivermos confiando em Cristo, no Senhor, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como? Que não se abalam. Mas por que às vezes nós nos abalamos, irmãos? Mas nós muitas vezes nos abalamos. Nós muitas vezes ficamos imaginando, meu Deus, e se essa situação acontecer comigo? E se acontecer isso? Nós ficamos questionando, e se acontecer isso? Assim como Jó, como também já foi dito aqui nessa noite, irmão. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os animais que ele possuía, que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas Jó não perdeu a fé em Deus, porque ele sabia que Deus era, Ele é e continuará sendo suficiente na minha, na sua e na nossa vida. Você pode perder até o seu contrato, irmão, na prefeitura. Você pode perder o seu contrato na prefeitura. Você pode até perder a sua casa. Podemos até perder um ente querido. Mas não percamos a nossa fé em Jesus Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que? Porque quando se perde um contrato, Deus abre outro. Porque o Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência e não com impaciência. Será que eu vou conseguir, meu Deus? Será que eu vou conseguir? Está demorando demais. Nós temos que esperar pela hora de Deus, irmãos, e não pela nossa hora. Porque quando nós esperamos pela nossa hora, nós fracassamos. Quando nós fazemos planos e queremos dar resposta aos nossos planos, nós fracassamos. Jó começou a pensar: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E de repente, numa hora para outra, começou a acontecer as catástrofes. 10 filhos estavam na casa do irmão mais velho. De repente, o texto bíblico diz que veio um vento. Quem foi que causou aquele vento ali? Quem? Porque Deus deu a permissão a ele: faça isso, só não toque na vida de Jó. Estavam todos comendo, se banqueteando. O texto bíblico lá em Jó vai dizer: e de repente veio um vento, a casa caiu. Já pensou que tragédia, irmãos? 10 pessoas numa casa foram mortas. Mas a fé de Jó não morreu. A fé de Jó não morreu. Irmãos, não deixamos que a nossa fé morra. Porque ainda lá em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza, a convicção daquilo que nós acreditamos que vai chegar, mas na hora de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva, porque ela é poderosa, e ela é como a espada que ela corta, e ela vai até o mais íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração humano. A igreja precisa se preparar, irmãos. O pastor Eric cantou aqui: eu quero me preparar. Não foi? Então nós precisamos nos preparar, porque coisas terríveis estão vindo por aí, viu, irmãos?
Em uma mensagem, provavelmente no próximo mês que eu preguei aqui, eu falei que o coronavírus vai passar, vai. Mas depois do coronavírus, outras coisas virão, irmãos. Outras coisas virão. E eu, você, a igreja, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Porque ainda vai vir coisa, como diz assim, quente. E você precisa estar pronto. Nós precisamos, irmãos, estar prontos como Sadraque, Mesaque, Abdenego, que na hora de um grande desafio, vocês estão prontos para serem lançados nessa fornalha? Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei fez um decreto. Os instrumentos tocaram. E aquele que não se prostrar diante da imagem que eu levantei no campo de Dura, lá na Babilônia, será jogado na fornalha de fogo. Irmãos, 3 jovens ficaram de pé. Sabe por que eles ficaram de pé? Aí agora eu me lembro do que Paulo diz lá em Timóteo: porque eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você, em quem nós, em quem a igreja tem crido? Se temos crido em Cristo, irmão, então nós somos mais do que vencedores. Se cremos em Cristo, se acreditamos que Cristo é suficiente, se acreditamos que a sua palavra é suficiente, então, irmãos, a palavra de Deus, ela é atual. Ela sempre será atual. E outra coisa, para finalizar a mensagem dessa noite. Só a palavra de Deus transforma. Só a palavra de Deus transforma. A igreja não transforma a palavra. Entenda isso. A igreja não tem o poder de transformar a palavra, mas a igreja é transformada. Nós somos transformados pela palavra e pela palavra de Deus. O pecador, ele é transformado pela palavra. Tem gente que diz assim: pau que nasce torto, morre o quê? Morre torto se quiser. Mas a gente escuta ainda esse dizer, esse dito hoje. Olha, pau que nasce torto, isso aí, olha, esse aí não tem jeito. Cristo é a solução. Cristo é a solução, irmão, para as pessoas de Bom Jardim. Cristo é a solução para as autoridades. As autoridades, elas governam sim, mas precisam de Cristo. E é por isso que nós precisamos orar pela cidade, orar pelas pessoas. E é a igreja que tem que fazer isso. É o pastor Francisco, é o pastor Hélio, o pastor Valdeci, é você, igreja. Somos nós que temos que fazer isso. Somos nós. Nós somos aqueles que vamos transmitir a paz, a verdade e a verdade de Deus. Se nessa noite aqui, se há alguém que está nos visitando, se você crê na palavra de Deus, não na igreja, mas na palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus, ela é capaz de transformar. Por isso que eu não aceito. Eu não aceito. Não concordo. Quando um homem proeminente, pessoas com tanto conhecimento, versadas, cultas, que se utiliza de redes sociais ou na televisão e dizer que a Bíblia, que Deus fracassou, que houve um fracasso no plano de Jesus Cristo. O fracasso, irmãos, o fracasso
está com os hereges, com aqueles que não acreditam na verdade de Deus, porque todo aquele que se levanta contra esta palavra, que não aceita as verdades da palavra, que diz que a palavra não é suficiente, que ela precisa ser atualizada, é um herege, precisa se converter, principalmente o Papa Francisco, ele precisa se converter. Que Deus nesta noite nos ajude, irmãos, que Deus ajude a igreja a não ter medo de falar a verdade, porque, finalizo agora dizendo, o que está escrito em 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra, senão. Então, irmãos, por mais simples que você seja, pelo pouco conhecimento que você tenha, fale a verdade, diga a verdade, porque Jesus, Ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu quero agradecer, irmãos, à igreja, porque a dor que eu estava sentindo sumiu. Porque Satanás, ele não queria que eu subisse aqui. Ele não queria, ele não sabia o que iria sair da minha boca. É como diz 1 Pedro 5,8, ele fica assim, ó, ao derredor. O que será que ele vai falar? O que será? Eu queria entrar na mente dele, eu queria saber, mas ele não tem essa capacidade, irmão, porque só quem conhece a nossa mente é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta noite eu te agradeço. Mas antes de te agradecer, meu Deus, eu quero também te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas falhas. E ajude-me a andar na sua presença, como o Senhor disse a Abraão, um homem com 99 anos, anda na minha presença. Meu Deus, ajuda a tua igreja. Ajuda-nos para que a igreja batista, meu Deus, seja aqui neste lugar luz e sal. Ajuda-nos para que sejamos testemunhas verdadeiras e fiéis tuas. Ajuda-nos, meu Deus, para que não tenhamos medo de falar a verdade. Concede, meu Deus, intrepidez aos teus servos dos pastores, ao pastor Valdeci, ao pastor Eri, aos demais ministros, oficiais. Aliás, meu Deus, concede intrepidez à tua igreja, a todos aqueles que professam o teu nome, para que tenham a coragem de falar as verdades da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado porque eu me coloquei em tuas mãos, como um vaso quebrado, em tuas mãos. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Mais uma vez eu te peço, Senhor, pelas pessoas de Bom Jardim, meu Deus. Aquieta, meu Deus, porque só o Senhor, somente o Senhor, é aquele que contorna e tem o controle de todas as coisas. Meu Deus, que nós tenhamos, meu Deus, uma eleição pacífica. Que possamos ter uma eleição pacífica, meu Deus, porque eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de Bom Jardim. Meu Deus, leva-nos em paz para as nossas residências. Que a nossa sede por Ti, Deus, não seja simplesmente uma sede de um copo com água, mas que a nossa sede, meu Deus, seja uma sede de podermos gastar tempo contigo, de podermos passar 1 hora, 2 horas, 3 horas na Tua presença, Senhor. Que essa seja a nossa sede, para que sejamos revestidos, para que tenhamos autoridade do nome de Jesus Cristo, que qualquer situação, que nós tenhamos autoridade no Teu nome. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que todos tenham, irmãos, uma semana abençoada, em nome de Jesus.